Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Nós estarmos aqui novamente, aprendermos da palavra. Pastor Joel, tudo bem, né? Que bênção. Quantos aqui hoje teve um dia bom? Erga sua mão. Amém, né? Por nós estarmos aqui é uma alegria. Deus nos permite outra vez, né? Hoje, falar a verdade para os irmãos, eu acordei um pouco tarde. Quando eu fui ver, já era 9 e pouco. E ontem a gente ficou até tarde. Minha filha estava em casa e viajou para São Paulo. A gente ficou conversando até o momento dela partir, foi quase meia-noite. E aí eu me lembrei, pensei, né, amanhã é feriado, mas eu confundi feriado pensando que hoje era domingo. E eu acordei, veio na minha mente, nossa, escola bíblica dominical, misericórdia. Aí que caiu a ficha, aí foi obrigado a ir na padaria, comprar um pão, depois esqueci o óculos lá na loja ao sair ontem, tive que voltar lá. E aí foi mexer com algumas coisas lá, mexer com terra. Mas glória a Deus, né? A gente vai melhorando. E eu confesso para os irmãos, mexendo com essa terra lá na parte da tarde, veio um pastor lá da Regional 14, ele esteve lá em casa. Mas antes dele chegar, eu estava pensando, né, sobre a terra. E eu ali colocando a mão, passando a mão, mexendo. Interessante, nós ser feito da terra, né, do pó da terra, né? É uma coisa impressionante. E aonde a plenitude, né, aonde o homem chegou, né? Aviação, embarcações, tecnologia, tanta coisa. Aí não tem jeito, nos remete a refletirmos com Deus, porque Deus é muito soberano sobre todas as coisas, nunca vai deixar de ser, né? E nunca perdeu o domínio. Irmãos, a gente vem discorrendo com os irmãos aí, os irmãos bem sabem, nós estamos aprendendo, todos nós aprendendo com muita humildade. E por mais que nós vamos refletindo, se nós não interarmos e pedirmos, né, com muita humildade, o Espírito Santo de Deus para nós nos capacitar em aprendizado e aquilo que nós falamos, colocar em vida prática, às vezes nós perdemos, mas quando nós declinamos e pedimos a Deus, nós vamos melhorando, né? E aí nós estamos discorrendo sobre Abacuque ainda, mas hoje eu quero fazer uma comparação, né, com Asaf. E Abacuque, nós lá do início, né, você sabe que ele é o cantor mor, né, regente do coral, né, oficial de Israel, e você sabe que é 600 anos de Cristo. Ele ficou pasmo pela situação com que Deus usou a pedagogia, né, para poder corrigir ali os judeus, né, ali em Judá. E nós sabemos que Deus até hoje ele tem essas formas para corrigir o povo de Deus, né? O povo que lhe pertence, o povo que lhe apraz, o povo que é por ele escolhido. E aí nós citamos aqui, está aqui escrito no caderno, né? Eu deixei bem claro aqui, os irmãos vão repetir, os irmãos já anotou, quem anotou, se não anotou, mas vai lembrar, o princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. É um legado, né, uma coisa comum para nós, mas é muito prático. Nós arrependemos do pecado, arrependemos das coisas que nós fizemos, pede transformação com o auxílio do Espírito Santo, que nós, sem o Espírito Santo, nós não damos conta mesmo de nada. E aí, quando nós declinamos e pedimos a Deus, e nos arrependemos, né, em nossas fraquezas, em nossa ira, né, em nossa falha, né, em nossa dúvida, né, às vezes o nosso desespero e não esperar as coisas, a gente abre uma situação de perplexidade, aquilo que você está esperando, está almejando e está orando, e aí você abre aquelas incógnitas na mente. Por quê? Processo da limitação humana. Então o princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer, né? E é impossível escapar das mãos de Deus. E o povo ali de Judá estava fazendo coisa errada, mas nem todos estavam dessa forma, tanto é que Asaf, Senhor, tem gente boa aqui, ainda tem pessoa que te honra aqui, tem muita gente boa aqui, por que tu usa uma nação pior, muito pior, para nos castigar? Né? Essas indagações, essa perplexidade dele aí.
E aí nós falamos isso aí com os irmãos, nós citamos aí na terça-feira passada, né, o estilo do profeta Abacuque, nós já discorremos com os irmãos, né, nós falamos da divisão do livro de Abacuque, né, na verdade 3 capítulos e 3 divisões, né, o primeiro fala de uma sentença, que Deus, né, ia usar ali os caldeus, os babilônios, para poder fustigar, né, a tribo ali de Judá, a tribo do sul, os israelitas ali de cima, do norte, a tribo do norte, que estava em Jerusalém, a orgulhosa Jerusalém, já tinha sido levado cativo, Deus já estava, né, já tinha mostrado, e eles não aprenderam com o erro dos irmãos deles do norte. E aí, vem aí esse primeiro capítulo, fala de uma sentença, o segundo fala de uma visão, o profeta abre, né, a visão, Deus mostra para ele, e o terceiro capítulo fala de um cântico, que ele salmodeia aí, vai falar, né, as considerações dele, entendeu por que Deus usou essa forma, né, e aí abriu nele as inquietações, mesmo ele ali no terceiro capítulo já louvando, as inquietações ainda permanecem, e são inquietações que intrinsecamente estão para nós aqui hoje, contextualizando para nós hoje, nós vamos aprender aqui, fazer uma comparação dele com Asaf. Em Abacuque, Abacuque defende, né, nós falamos aqui, nem todos em Judá estavam vivendo na impiedade, ele questionou a Deus, ele também pontuou que haviam pessoas que levavam Deus a sério ali, e ele também questionou com Deus que o povo sofreria muito com a invasão dos babilônios, né, um exército que vinha, né, avassalador para cima ali, e não teve jeito, não escapou. E aí, nós também falamos aqui dos ais, que está aí em Abacuque, se você quiser abrir, coloca aí no capítulo 2 de Abacuque para nós, por favor. Os ais, 5 ais, contém aí nesse livro de Abacuque. E há umas questões que é pertinente para hoje, para nós trazer para a nossa comparação de hoje. Tem muitos ais por aí, sim ou não? Tem ou não? Tem muitos, e serve aí de referência para nós. E aí nós temos Abacuque, né, que ele é considerado como Tomé do Antigo Testamento. Ele duvidou de certas coisas, teve que ver Deus fazer para poder ele entender, e Deus mostrou para ele. Pois bem, olha só, desses 5 ais, eu lendo agora à tarde, já tinha lido anterior, eu quero pontuar com os irmãos e depois nos vai arremeter no Salmo 73, em Asaf. 3 dos 5 ais mencionados pelo profeta Abacuque têm relação com riquezas mal adquiridas. Você tem conhecimento disso? De riqueza mal adquirida por aí? Tem, Absa, pastor Absa? Você conhece? Conhece, não conhece? Então nós vamos discorrer isso e depois vai nos arremeter lá em Salmo 73, em Asaf. Primeiro, o acúmulo do que não lhes pertencia. Olha só, a riqueza dessas pessoas, ai dessas pessoas que vai adquirir aquilo que não pertence. Por exemplo, na guerra, o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, ela vai se apropriar do quê? Dos espólios ali daquela nação. Ela vai expandir geograficamente, é o que ela quer fazer. E isso já estava acontecendo há 2.600 anos lá, né? Já tinha sido saqueado Jerusalém e estavam partindo para cima de Judá. Então olha só, coloca aí Abacuque capítulo 2 e o versículo 6. Se quiser pegar o microfone aqui, vocês esqueceram, quiser somar aqui, Abson, pastor Abson. O nosso pastor presidente aí. Colocou aí? Abacuque, capítulo 2, o versículo 6. Olha aí. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega a si mesmo de dívidas. Explicação para nós nesse versículo aí.
as pessoas que adquirem as coisas malversativamente. O que é malversativamente? Com maldade, com trapaça, com subjugação das outras pessoas, oprimindo, na verdade. Que esse versículo aí, você pode sintetizar ele como opressão. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Daquele que carrega a si mesmo de dívidas. Olha só a referência para nós entendermos a questão dessa pergunta. A pergunta é na forma de uma exclamação. Ela vai se referir aí ao quê? Olha o que diz aqui. Ao Espírito tornado evidente no versículo anterior, que é o versículo 5. Que tem caracterizado a humanidade por todos os tempos. Cedo ou tarde, o povo oprimido se levantará contra os seus opressores, exatamente como foi feito na antiga União Soviética. Lembra disso? A União Soviética foi uma situação expansionista, tomou todas aqueles outros países ali perto. Aí depois houve a dissolução da União Soviética. Isso é para nós entendermos aí. Como tem acontecido ao longo dos séculos. Está acontecendo agora, nesse exato momento, essa guerra lá na Ucrânia. A mensagem é: como todos esses opressores, quem quer que sejam, oprime o povo por meio de impostos, tarifas, do mesmo modo, o opressor está amontoando dívida com Deus. Sim ou não? Os babilônios não amontoou dívida com Deus, eles foram lá, primeiro o reino do norte, Jerusalém, depois Judá, o reino do sul. Quem foi que foi lá e pegou eles depois, subjugou eles? Rapidamente, na mesma velocidade que eles tomaram o Israel todo, os assírios foram lá e os persas foram lá e na mesma velocidade. Então olha só, presta para você entender direitinho isso aí, ó. Não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Até quando? Como é que é? Exatamente. Então olha só, olha aí, do mesmo modo que o opressor está amontoando dívida com o Deus Todo-Poderoso, que cuida dos oprimidos. Quer uma referência? Coloque aí Jeremias capítulo 17, o versículo 11. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Quantas pessoas têm multiplicado coisas que não é dela? Vamos trazer aqui para a vida nossa aqui. Quantas pessoas? Posição que não é dela. Uma das coisas que acontece aí no nosso cenário nacional a pessoa se apropriando daquilo, abuso de autoridade. Nós vemos isso no nosso país? Vê ou não vê? Tem muito abuso de autoridade. E também no seio eclesiástico, nas instituições eclesiásticas. Olha aí, ó. Olha só a comparação para nós entendermos esse versículo. Ai daquele que multiplica o que não é seu. O que ele faz? É a mesma coisa aí, ó. É como a perdiz que ajunta os ovos que não choca. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato, se tornará um tolo, pode-se dizer assim. Está entendendo agora? Ai daquele que multiplica o que não é seu. Quantas pessoas burlam a posição de outro? Quantas pessoas? Não espera o processo de Deus, a determinação de Deus, como é que se diz? A aprovação de Deus. Quantas pessoas você conhece, tanto no seio eclesiástico, na política não precisa nem falar, Não precisa nem falar. Quantas pessoas elas ultrapassam essa barreira. Ela não respeita o direito do outro. Acontece isso ou não, irmãos? Isso é um aprendizado para nós. Já acontecia lá. Eu quero falar desse aqui bem rapidinho, para nós ir lá em Asaf, que é tudo pertinente a uma coisa ligada com a outra aqui. Então, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Até quando? O profeta está indagando, até quando? Esse povo, esse exército expansionista, cruel, está tomando os espólios das outras nações e agora vem a nós, Senhor. Porque o Senhor usa esse povo pior do que nós
Pior do que nós para nos sujigar é a pedagogia de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que oprimem a outra, mas a Deus até permite, sabia? Para oprimir a outra. Porque tem gente que pensa que ele pode passar por cima dos outros. E a Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia nos ensina o quê? A palavra de Deus. Manso e humilde de coração. Quem tem Deus vai esperar o momento. Tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo. Então olha só, não me levantarão. Você voltou aí? Deixa lá no Jeremias. Profeta Jeremias 17:11. A perdiz, né? Olha só. Jeremias 17:11. Como a perdiz que ajunta os ovos que não choca, não é dela. As pessoas querem enriquecer com aquilo que não é dele, se apropriar com aquilo que não é dele. Não espera o tempo. Lembra de nós falarmos aqui há muito tempo atrás? A desconstrução de tudo é muito mais rápido que a construção, é ou não é? Para construir uma família, quanto tempo leva? Né? O menino nasce, eu estou vendo meu neto lá, agora eu estou entendendo. Meus filhos, eu já entendi, agora com meu neto me faz refletir mais um pouco. Né? Ensina a andar, falar, para lá e para cá, cuida direitinho. Depois vai crescendo, vai dando aquela metamorfose, né? Vai transformando ali, como diz aquele filme lá, Poltergeister, né? Vira a mente. Já não quer mais obedecer, não escuta o pai, né? Essa geração Z aí, zapiana, né? Não escuta, não obedece, não entende, ou entende, faz que não entende, não liga, não dá nem satisfação. Então, uma família que você leva muito tempo, ou uma igreja, uma denominação que leva muito tempo para poder ir consolidando, porque aquela frase, consolidação está no esforço, o resultado é aonde? No final. Não tem jeito de chegar e já fazer as coisas sem ir no contra-gota, no paulatinamente. A família é dessa forma. Não tem a árvore genealógica, nossa, tataravô, bisavô, não sei. Tem uma lista dessa, ela é super interessante, eu já li ela. Dá não sei quantas pessoas para chegar até em você. Quantos? Os seus ancestrais. E aí tem pessoas que já pegam carruagem andando, pega tudo e já às vezes de repente quer desconstruir, porque a desconstrução ela é muito mais rápida que a construção. A construção leva esforço. Quanto tempo esse povo se esforçou para reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar a cidade? O inimigo chegou lá de uma forma abrupta e rápida, fez assim, ó, detonou tudo. Mas aí tem a resposta deles também, né? Os babilônios fizeram isso, mas os persas, né? Os medo-persas foram lá da mesma forma que os babilônios entrou e foi rápido. Os medo-persas foram lá e também dissipou ele, tirou o reino. Dentro de nós falar aqui dos reinos, onde é que está o reino egípcio? Onde é que está o reino babilônico? Onde é que está o reino medo-persa? Onde é que está o reino grego? O império, né? Aliás, onde é que eles estão? Caiu todos eles. Israel permanece lá. Por quê? Poder de Deus. São perguntas dos porquês que nós não vamos conseguir responder, porque é mistério de Deus e ponto. E aí acabou. Então, olha só, vamos aí para o segundo ai. Acúmulo que não lhes pertencia. Tem pessoa que quer acumular coisa que não é sua. Não pode perder tempo. Nós temos que trazer para a vida prática. Não podemos perder tempo com isso. Por isso que é bom, irmãos, você valorizar as coisas que você conquista com o seu esforço. Com o seu esforço. Com mérito seu. Isso é muito importante. Eu falo em todos os sentidos da vida. Principalmente na nossa vida ministerial na igreja. Tem gente que não dá importância para o porteiro. E o que vai ter nas 12 portas da entrada da cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém? 12 anjos para entrar dentro da cidade. São 12 anjos. Tem gente que não dá valor na porta, no porteiro da igreja. Tem gente que não valoriza. E na igreja começa do porteiro, da limpeza, da secretaria, e aí vai do auxiliar, do diácono, do presbítero, do evangelista, do missionário, missionária, e aí chega, né, a pastor. Tem gente que pensa que chegar a pastor chegou no ápice eclesiástico da vida ministerial, e não é. Ser pastor tem tanta coisa aí que está se refletindo sobre pastor, e nós vamos até falar aqui, eu anotei um texto aqui, que se der prazo, até vai dar para a gente debater aqui a questão de pastor, porque o líder, todo mundo se espelha na liderança. Ele tem que fazer isso, ele tem que ser aquilo outro. Não pode falar certas coisas, ele não pode fazer, ele tem que ser metódico, né?
E esquece que o líder, um pastor igual o nosso presidente aqui, é igual a nós, sente dor, as necessidades fisiológicas, né? Tem sentimento, ira, né? Perde a paciência, porque até a paciência de Deus tem limite. Tem, sim ou não? Então esse primeiro ai daquele que acumula o que não lhe pertence. Abacuque capítulo 2, o versículo 6. Dentro desse mesmo capítulo nós vamos para o terceiro ai. São 5, mas nós vamos só ficar em 3 aqui para a gente ganhar tempo. Ajuntar em sua casa bens mal adquiridos. Abacuque capítulo 2, mais 3 versículos para frente, o versículo 9. Ai daquele que cobiça ganho injusto para a sua casa, para pôr no alto o seu ninho, para ser livrado do poder do mal. Ai daquele. O primeiro ai tem a ver com a opressão. Esse segundo ai tem a ver com a cobiça. Quantas pessoas você conhece, nós conhecemos, nós não estamos aqui julgando ninguém não, tá, irmãos? Isso é para nós trazer para a vida prática, porque nós estamos aprendendo com Abacuque, que é pertinente, contextualizando para hoje. Nós temos que sair fora dessas situações. Eu sei que aqui não tem ninguém desse jeito, mas é aprendizado para nós ficar mais imunizados disso aí. É um antídoto, né? Que já nós temos exemplo bíblico de 2.600 anos atrás. Então, ai daquele que cobiça ganho injusto para a sua casa, para pôr no alto o seu ninho, para ser livrado do poder do mal, a juntar em sua casa bens mal adquiridos. Eu vou falar em uma coisa aqui, coisas mal adquiridas. Vou falar, uma literatura mal adquirida, uma literatura ruim, e você às vezes tem uma cobiça de entender, para saber o que está dentro dela ali, ela é mal adquirida e você vai levar para sua casa, é uma coisa complicada, é uma coisa complicada. Tem gente que pensa, não, eu posso ler qualquer coisa, não é por aí não. Eu não me interesso ler livro espírita. Quem interessa? Quem aqui interessa? Ninguém interessa, eu interesso pela palavra de Deus. Pastor, que comparação é essa? É uma comparação de coisas mal adquiridas, a cobiça, você quer saber, né? E uma das coisas que nesse seminário lá, sobre família, igreja e redes sociais, nós entendemos que a família tem prioridade em todas as coisas. Primeiro Deus é a família, depois a igreja, o trabalho da igreja. E a rede social, nós pontuamos que uma das coisas perigosas, nós falamos aqui domingo, é a questão da autossuficiência, a questão do saber. Estão fazendo curso, porque hoje nunca ficou tão fácil para você fazer um curso assim, se basta você ter um dinheiro e ter tempo, disponibilidade e ter vontade, né, pastor Abes? Você entra nesse meio aí, você vai, né? E tem pessoas que vão adquirindo coisas que não, cobiçando coisas que não precisa. Quando a Bíblia revela para nós buscar o que? As coisas que vêm do alto cristão. Por que nós vamos ficar perdendo tempo com coisas aí, com cobiça, com certas coisas aí? Então olha só o texto aí. Coloca aí Lucas 12, 15. E disse-lhes, acautelai-vos e aguardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Muito bem, pastor Toninho. É isso mesmo. E nesse versículo de explicação desse serviço, esse povo estava juntando a cobiça. Vocês veem com cobiça para tomar as coisas dos outros. A cobiça para juntar o ninho dele, fortalecer a casa dele. Tem gente que passa por cima, atropela as outras pessoas, ele quer fazer a redoma dele, proteger o ninho dele. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Bíblia, não é achismo, não é factoide não, e nem esquisitice não. É Bíblia que fala para nós. Se nós interpretar isso aí, acabou, nós vamos ter vamos trabalhar com piedade. Eu confundi essa reunião de ontem. Falei até para minha mãe, eu estava no hospital, pensei que a reunião era à noite, e a reunião foi na parte da tarde, não teve como eu vir. Tivemos a reunião aqui, e acontece que tocamos aí negócio de imposto de renda. E que muitos pastores não têm esse cuidado. Você vai adquirindo bem, e não tem caixa. Como é que fica isso aí? Se o governo pegar isso aí, ele tem que provar a origem. Tem que pagar a diferença. Aí o leão vai morder. Onde nós falamos aqui, então temos um cuidado. Quer dizer, adquirindo bem, é certo, tudo bem.
Mas e o dinheiro? E a declaração? Da onde está vindo? A declaração do imposto de renda 31, agora termina. Quem não fez... Extingue, né? Só vai pagar multa e vai cair na mão do leão. Tem tudo a ver isso aí. Então, olha só, a explicação desse versículo aí, ó. Fala dos homens ricos que acumulam riqueza para estabelecer as suas famílias na abastança segura. Mas eles, na realidade, estão deixando vergonha para os seus filhos e trazendo destruição para as suas próprias almas, por causa do prejuízo feito a outros. Cobiça é uma das coisas mais complicadas, né? Quase que aliado com inveja. É quase que anda de mão dadas, viu, pastor Machado? Cobiça e inveja. Volta esse versículo que o pastor Toninho falou, Lucas 12. Ai daquele que cobiça ganho injusto para a sua casa. Refere-se de fato à liderança lá daquela época, né, da Babilônia, que terminaria em Belsazar, o qual pensava assegurar a sua estabilidade e permanência ao amontoar ganho ímpio. Quer dizer, tripudiando em cima das pessoas, crescendo em cima das pessoas. Ai dessas pessoas, ai desses que fazem isso, tripudiando no que não é justo. Então, ai dessas pessoas, vão deixar vergonha para quem? Para a família. A cobiça na política, tem envergonhado muitos aí? Não está tendo uma vergonha? Eu falar a verdade para os irmãos, eu vou confessar que é uma coisa pessoal minha, um ponto de vista meu, e você vai refletir junto comigo aí. Na história do que eu conheço, que a questão de eleição presidencial, primeira vez inédito, né, um ponto de vista válido você refletir aí, isso é coisa minha aqui, um ex-presidente sentenciado, transitado em julgado, né, com provas cabais, contundentes, né, juridicamente, todo o caminho com lisura, juridicamente falando, é liberado, é solto, né, da pena, do que foi apenado, vai concorrer à presidência e debater com um juiz que o sentenciou. Você já viu um negócio desse? Está vendo onde é que a cobiça acontece? Tá, vida prática aqui para nós, vida de Abacuque lá, vida prática. Você dá para você entender isso? Um presidente que foi preso, julgado, transitado em julgado, debater com um juiz candidato à presidência da República. Você já viu isso? Isso é inédito. Cobiça, está aqui, ai da cobiça da política. E tem cobiça também no meio eclesiástico, viu? Tem gente puxando o tapete do outro. Sim ou não? Tem muita gente puxando o tapete. Nós vivemos isso aí um ano passado, um ano retrasado. Um cidadão tripudiou e 20 e tantos anos aí, puxando o tapete de um, do outro e do outro, usando falsa profecia. Estou fazendo juízo e julgamento, então, o apóstolo Paulo cita para nós não alegrar com a desgraça do outro, mas é uma realidade, é uma verdade, porque a salvação ela é individual para cada um. Então, ai da cobiça, então uma cobiça é uma coisa grave, e essa cobiça aqui, ó, cobiça do ganho injusto, né? Para resguardar a família e tripudiando os outros, sofrendo os outros. E Deus, sabe o que Deus está fazendo, irmãos? O joio e o trigo vai permanecer até o arrebatamento da igreja. Deus está tirando os ruins do meio dos bons. É o que Deus está fazendo. Eu falo no seio eclesiástico, em todo, no canto, nos quadrantes da nossa pátria. É o que Deus está fazendo. Dá para imaginar, eu vi aí agora aquele cabo Daciolo, como é que é? Daciolo, com pai de santo. Que coisa absurda. Cobiça de política, de votos, cobiça. É uma coisa horrorosa. Então, olha só, esses 3 ais aí que mais destacou, são 5 ais aí dentro desse capítulo. Você já leu, você sabe. Então, o primeiro aí, ó, que nós pontuamos, o acúmulo que não lhes pertencia, Abacuque 2:6, a juntarem em sua casa bens mal adquiridos, Abacuque capítulo 2, o versículo 9. Aí, agora o terceiro, edificar a cidade com sangue, Abacuque o 2, mais um pouquinho, mais 3 versículos aí, o 12, o versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e do que funda uma cidade com iniquidade. Olha aí, ai daquele que edifica a cidade, olha só a explicação. A frase, ai daqueles que edificam a cidade com sangue, diz respeito à poderosa Babilônia, porque foi de forma cruel, sangrenta, né?
A mesma coisa está acontecendo com aquela guerra lá da Ucrânia, né? Ou em qualquer outra situação também, que tenha sido construída por riquezas ganhas pela destruição das nações conquistadas. Nós estamos vendo isso aí, né? Nações que enriquecem com o espólio das outras. Então acontecia isso lá, ai desses, né? Quantas coisas maquinadas que tem aí para tomar a posição do outro, crimes passionais, né? Que, se você já viu aí na televisão domingo, né? Cadê a Dalva? Domingo, uma mulher tem uma posada, ela foi condenada aí, não sei se vocês viram. A mulher foi presidiária, ela teve um relacionamento com a outra mulher e o cara agora não sabe se o cara suicidou, se foram elas que mataram, matou o cidadão, forma sanguínea, bárbara, cruel, né, através de sangue. E isso é individual e é coletivo. Coletivo porque veio o exército ali na Babilônia e de forma sangrenta matou os judeus. E de forma individual é o que você vê, um puxando o tapete do outro, crimes passionais por herança, coisa seríssima, questão de herança. Quantas pessoas que você já viu que estão presas lá naquele Tremembé, na prisão lá em São Paulo, no Tremembé, por esses crimes, cobiça de questão de herança, filha matou pai, igual aquela, como é que é o nome daquela lá, Rostov, sei lá, não lembro, Suzane. A Suzane. Pois é, aí é isso aí, ó, de forma cruel, ai desses. Então, irmão, eu queria finalizar isso aí para a gente entender. E outra forma que eu vou trazer uma ilustração para os irmãos, o Wagner já deve ter ouvido, mas o Aldemir já deve ter ouvido aqui no Devanja, na reunião nossa aqui. Os caldeus, eles riam da desgraça dos judeus. Eu quero trazer um exemplo aqui para os irmãos aqui. Não sei se eu já falei para os irmãos, mas alguns aqui já devem ter ouvido eu falar, acho que o Abson ainda não. Conta-se que uma certa fazenda, um lugar, uma sede, né, tinha ali várias pombinhas ali voando ali, nessa sede, questão do trigo e sementes, coisas assim. E uma árvore muito próxima à sede dessa fazenda, um urubu triste, muito triste lá, né, num galho da árvore, lá, muito triste. De repente vai o gavião, chega lá e chega perto do urubu, falou, e aí, urubu, como é que o senhor está? Falou, rapaz, está ruim para mim, está difícil, não morre ninguém, já tem mais de 3 meses aí, eu estou sem alimentar, a coisa está difícil, não está morrendo ninguém aí. Aí o gavião falou, não, mas o senhor precisa sair dessa inércia do senhor, o senhor precisa ter atitude, o senhor precisa ser proativo, o senhor precisa ser mais dinâmico, o senhor precisa reagir, o senhor não pode ficar dessa forma aí. Seu gavião, infelizmente eu sou dessa forma, o senhor tem um voo mais rápido, tem mais habilidade, tal. Aí o gavião falou, vou mostrar para o senhor. Saiu lá, deu um voo lá e espantou as pombinhas lá, perto da sede lá, as pombinhas deu bobeira lá, pegou a pombinha e veio e degustou ela na frente do urubu. O urubu chegou, saía água, né, pelo olho, né? E falou, seu gavião, o senhor podia me ajudar, me ceder um pedaço, já que não está morrendo, o senhor contei minha história para o senhor, que não está morrendo ninguém, o senhor podia dar uma força. E não, o senhor precisa sair dessa vida do senhor, o senhor precisa reagir, vou mostrar para o senhor novamente como é que você tem que fazer, o senhor não pode ficar desse jeito não, eu estou achando você muito acomodado. E aí o gavião vai, dá outro voo lá, vai lá e faz um barulho, pegou outra pombinha e veio, e na hora de fazer o pouso, errou o pouso, atravessou o peito na estaca, o gavião. A hora que o urubu olhou, o urubu já fez um alongamento, né? Já deu uma espichada, tal, começou a dar uma banada lá. Aí o gavião ali ainda vivo, ainda foi, falou para o urubu, ei, senhor urubu, o senhor viu, eu fiz a demonstração, eu dei uma errada aqui, o senhor podia me ajudar a eu sair dessa situação aqui. Aí o urubu respondeu para o gavião, seu gavião, ajudar sim, tranquilo, posso ajudar, mas o senhor sabe, devido à situação minha aí, né, decorrente de mais de 2 meses, não morre ninguém, já que o senhor já está, a pomba já convaleceu, eu vou primeiro degustar a pombinha, e se nesse inteirinho o senhor não se convalecer, com certeza eu vou ajudar. Eu pergunto a você acha que o urubu ajudou? Nunca. O que é isso, para sintetizar? Desgraça de uns, alegria de outros. Entendeu? A desgraça lá dos judeus é a alegria dos babilônios, dos caldeus. É um exemplo. E hoje tem isso na vida prática, viu? Tem na família, tem no meio da amizade. Né? Quantos inimigos você tem em oculto? Você pensa que não tem? Quantos inimigos você tem? Você pensa que o pastor presidente não tem inimigo?
Fala para mim, eu vou trazer o pastor presidente. Você acha que ele não tem inimigo em oculto? Tem muitos. Hã? Por que pregaram Jesus na cruz? Até outros campos de trabalho. Então, e nem consideração, né? Hein? Por que prenderam Jesus e colocaram Jesus na cruz? Inveja. Mais ou menos aliada à cobiça. Então, um exemplo, irmãos. Nós estamos vendo um mundo desse jeito. Desgraça de uns, alegrias de outros. Infelizmente, nós cristãos, nós temos que usar a piedade, o amor de Cristo. Hoje eu vi um vídeo, eu não estou vendo vídeo, mas eu vi um vídeo de umas crianças na África recebendo a comida e ajoelhando um pratinho. Eu peguei, já tirei logo. Aquilo eu comecei a ver, nem terminei, mas mexeu com o meu coração. Tem tanta gente com tanta necessidade e nós precisamos usar dessa piedade. Que forma? Nesse dízimo aqui na igreja, nessa oferta na igreja, no celeiro da igreja, no seio da família, onde você puder ajudar, alcançar alguém que te pede, né, sair dessa cobiça, às vezes fútil, que a gente às vezes até pensa que não, porque onde é que está a nossa segurança? Está onde? Em Deus. Devemos buscar as coisas? Pois bem, tem mais aí, mas nós não vamos. Não, eu quero que os irmãos vamos aí, bem rápido aqui, temos tempo, está dentro do tempo. Vamos lá para Asaf, o Salmo 73. Abre sua Bíblia, se você tiver com sua Bíblia aí, você vai somar, ajudar, aprender, perguntar. Se nós não responder, tem gente que responde. Vamos olhar aí sobre Asaf. Vamos fazer uma comparação. Que Asaf também ele ficou perplexo, pasmo, ficou boquiaberto. Ele fez umas perguntas internas, perguntou para Deus, como que é, Deus, essa situação, como que tem explicação para isso? E aí, olha, Asaf, ele conta seu testemunho, como ficou pasmo, perplexo, e quais caiu, na tentativa de seguir, imitar o ímpio, na tentativa. O inimigo e o mundo lá fora oferece muitas coisas para cair no laço. Por isso que nós oramos assim: Senhor, livra meu filho, livra meu pai, livra o irmão, o pastor tal, livra do laço, livra do engano. Porque ao nosso redor tem anjos. E ao derredor? Diabo. Então ele ficou pasmo, e ele ficou perplexo e quase caiu, na tentação de seguir o estilo de vida do ímpio. A igreja não precisa se imitar ou querer conviver com o estilo do mundo. Nós, igreja, nós não precisamos. E Asaf vai trazer essa referência, combinando ali com Abacuque. Olha só. O que Asaf nos ensina? O que Asaf nos ensina? Eu coloquei aqui 7 características dos ímpios, coloquei aqui 8, não é 8, são 5 perguntas. Aí nós vamos começar aqui. O que Asaf nos ensina? Se encarregando de fazer o melhor e trazer uma verdadeira adoração diante da arca do Senhor, Asaf, Isto traz um peso de responsabilidade muito grande. Asaf tinha esse peso porque ele era levita, ele também era músico, ele tocava símbolo, e foi constituído na época de Davi e Salomão, nós sabemos disso. Então ele era muito perseguido, e ele ficou pasmo com certas situações de pessoas, que estavam ali, o ímpio soberbos, violentos, glutões, fantasiosos, maliciosos no falar, irreverentes, difamadores. Ele ficou pasmo, ele falou: não tem como é que Deus abençoa esse povo, faz tanto de coisa, não acontece nada com eles. Aí caminha comigo aí, coloca isso, aí está lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Porque ele já inicia escrevendo esse versículo, porque ele tinha uma fé viva em Deus. Ele só abriu a perplexidade dele, a mente dele entrou em uma confusão, porque ele estava vendo os ímpios tripudiando, e quanto mais eles tripudiavam, eles não eram castigados. Então Asaf traz uma intriga interna. Olha só: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, versículo 2. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja
dos arrogantes, ao ver a prosperidade deles, né, dos ímpios. Eu tinha inveja. Inveja é a coisa mais maléfica, satânica. Por que que Lúcifer, Ezequiel lá 28, nos traz uma referência de Lúcifer? O que foi o processo de Lúcifer? Soberba e inveja. Então Asaf, ele começou a ficar pasmo com essa situação, e ele vai aí, né? Pois eu tinha inveja dos arrogantes. Olha só para nós aí, explicar isso aí com vocês aí. Quase se desviaram meus pés, por pouco escorregaram os meus passos. Asaf, ele ficou muito atormentado com isso. Por quê? Olha só. Coloque no versículo 6, dentro desse capítulo aí, o versículo 6, a parte A. Pelas características dos ímpios. São 7, tem muito mais, mas eu coloquei 7 aqui para ser breve no tempo. Ó. Primeiro, soberbos. Homens sem Deus, o que eles fazem? Os homens sem Deus exibem o quê? Sua soberba. Os homens sem Deus, o mundo lá fora. É ou não é? Carrão, casona, dinheiro, não tem dificuldade, risado o tempo inteiro. É ou não é? Porque a confiança deles está onde? No dinheiro. Olha o versículo aí, a parte A do versículo. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço. Quantas pessoas você conhece que tem esse colar de soberba no pescoço? Hã? Nós não estamos acusando, não, é a Bíblia, nós estamos ensinando, porque Asaf ficou pasmo com a situação, ele vendo tudo aquilo decorrendo aí na frente dele, vendo os soberbos. E os homens soberbos, o que eles fazem? Eles exibem, né, a sua soberba, a sua prepotência, a sua arrogância. Eles exibem, os homens soberbos. Asaf, aí ele falou, meus pés escorregou, não entendi. Por que que o cara está prosperando desse jeito, fazendo tanta coisa errada, e ele ainda continua? Aí só Deus responde, né? A pedagogia de Deus para a nossa vida é o quê? Mais vale o pouco com Deus do que a riqueza do mundo. O que vale mais para Deus? O mundo ou uma alma? Uma alma tem um valor precioso. Quantas pessoas menosprezam as outras pessoas? Lembra de nós falar no início da portaria da igreja? Quantas pessoas fazem essa acepção? Quantas pessoas não ligam, não conversam, não dão uma paz do Senhor, não olha no semblante, não dá um sorriso, não cumprimenta? É assim, é o mundo soberbo, é o mundo por aí. Segundo, violentos, dentro do 6 aí, versículo 6, pode deixar, a parte B, ó. A violência os cobre como o quê? Um vestido. Os babilônios usou a violência para poder, né, espoliar ali Judá e Jerusalém. Eles usou. O que a guerra está usando lá? Está usando a violência, a crueldade, a maldade. Quantas pessoas estão morrendo ali? Através da crueldade, da maldade, da violência. Está aí, ó. Dentro de um versículo só, 2 itens, ó. Soberba e violência. Asaf não estava entendendo. Ele falou, não tem condição. Olha só o que diz aí, ó. Por isso a soberba é para eles como um colar. Anda com eles. Colar que você coloca aqui, você anda com ele, é ou não é? Então a soberba andava com eles em todos os aspectos da vida. O terceiro, glutões. Homens perversos adoram a fartura. Eu anotei aqui. É verdade ou não? O versículo 7, glutões. Dá para a gente discutir isso aqui bastante. Olha só, os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. O versículo 7. Glutões, homens perversos adoram fartura. Vamos trazer um exemplo aqui? Povo do mundo, quando vai fazer festa? Eu falo, você conhece na sua família, você já viu? Eu já vi, já participei. Você já viu. É ou não é? Como é que é as festas deles? Não é regada de quê? De tudo. E hoje, essas festas de hoje, que rolam por aí, a glutonaria não é só ali a comida, não, a bebida e um monte de coisa a mais. É um kit. É ou não é? Esse homem do mundo aí, não é dessa forma? A glutonaria deles, as festas deles é regada de tudo. Tem festa regada aí de que você pensar. Esse povo que tem dinheiro, principalmente quando é malversativo, que é da parte corrupta, da parte ilícita.
É terrível isso. Tem esparramado aí nos quadrantes do nosso país. Pode falar. Cadê o microfone? Isaías 5, do 8 ao 13. Seria esse o jejum que escolhi? Isaías 5, versículo 8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Orgulho, né? O Senhor dos Exércitos me diz: certamente muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e belas ficarão sem moradores. Próximo. E uma vinha de 10 geiras renderá apenas um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que levantam cedo para se embebedar e continuar até a noite bebendo vinho para se esquecer. Ai desses, né? Isso está por aí, tem muito aí, ó. Tem tantos ais aí, irmãos, que eu vou trazer um exemplo aqui antes de sair dos glutões. Os homens perversos adoram fartura. Nós falamos dos violentos, né? A violência é como um manto, né, protetor. Por exemplo, qual o manto protetor da Rússia ali? O poderio bélico dela. É um manto, eu estou usando o que? A violência, é um manto protetor, ela tem poder bélico, ela vai se sujigando. Foi o que aquela nação fez ali com a Babilônia. E para a época agora, nossa, quantas pessoas que têm poderio e não permite as outras pessoas alcançar felicidade, não permite as pessoas almejar profissionalismo, quantas pessoas prende a outra? É o líder rolha de garrafa. Você já ouviu falar disso? Para que serve a rolha de garrafa? Para tampar. Então, o líder rolha de garrafa, tudo gira em torno dele. Lá dentro, todo o conteúdo está lá dentro, é ele que domina. Não sai nada para fora. Tem isso. Existe isso. Líder dessa forma. No sentido político, né, em todo sentido. Não estão aí essa briga de centrão, esquerda, direita, esquerdopatas, é tanta coisa que nós vemos aí, é tanta... né, uma micelândia, né? Essa falando a verdade. Deixa eu trazer aqui uma ilustração que eu anotei aqui. Um dia, presta atenção, isso aqui está dentro, eu tive que anotar porque talvez eu não ia lembrar, eu já lembrei, mas eu falei, vou anotar. Um dia, 4 homens cegos, de nascença, e nunca tinha visto a luz do dia, né, cego. Eles decidiram ir ao zoológico. Presta atenção nisso. 4 homens cegos decidiram ir ao zoológico. Quando eles chegaram diante do elefante, o guia do zoológico permitiu que cada um tocasse no animal, quando eles chegaram lá no zoológico. Daí, o primeiro segurou a cauda do animal e disse: o elefante é como uma corda grande. Nossa, é uma corda grande. Ele segurou a cauda lá, né, do elefante. O segundo abraçou uma das patas e disse: o elefante é como um grande tronco de árvore. Olha só, um disse que a cauda, né, disse: o elefante é como uma corda grande. O outro abraçou as patas e disse: o elefante é como um grande tronco de árvore. Já o terceiro tocou o lado do elefante e disse: o elefante é realmente um grande muro. Presta atenção aí. Aí o quarto e por último, né, tocou a tromba e disse: o elefante é como uma cobra enorme. O que nós podemos atribuir para nós? A verdade é que nenhum deles conseguiu, né, verdade, descrever, né, o lado certo e pontuar o que realmente era um elefante, que seria um elefante. Isso porque cada um olhou da sua perspectiva. Ele fez uma análise da sua própria perspectiva. Ele conjecturou ali, imaginou aquilo ali e respondeu, né, o que ele imaginou. E aí eu pergunto: de que lado, eu anotei isso aqui, de que lado e de que ângulo, de que maneira, de que perspectiva, de qual lugar você está analisando e observando o que está acontecendo na sua vida hoje? Serviu para mim, eu fiz uma reflexão. O quanto que Deus tem me abençoado, eu tenho melhorado. E o quanto que eu preciso ainda melhorar. O quanto que eu preciso ainda melhorar. Quanto que estou longe.
O quanto nós precisamos melhorar. Qual a perspectiva? Eu vou ler de novo aqui. Uma pergunta para você, para mim, para todos nós. De que lado, de que ângulo, e de que maneira, e de que perspectiva, de qual lugar você está analisando e observando o que está acontecendo na sua vida hoje? Filhos, netos, pais, irmãos, igreja, saúde, sonhos. De qual forma, de que maneira você está olhando? Essa é uma questão que estava acontecendo com Asaf e com Abacuque. Estava acontecendo com eles. Umas perguntas, tá? Uma exclamação, né? E aí? Pergunto isso porque situações adversas, né, acontecem contraditórias. Elas acontecem na nossa vida, né? Cada 24 horas muda tudo. Nos levam a fazer uma leitura errada da nossa vida. Às vezes, de repente, você faz uma leitura errada. Hoje um pastor falou: pastor, eu vou parar do que eu estou fazendo. Esse pastor esteve lá na minha casa hoje, agora para da tarde. Eu vou parar com isso, eu vou refletir mais. Aí eu pensei: será que é ele? Eu vou passear mais. Eu falei: que bom, né? Você está pensando assim. Não, eu estou trabalhando muito e assim, assim, assim. Eu falei: é porque você está vendo que está abreviando muita coisa, né? Cada dia intensifica o grau de dificuldade nossa, em questão financeira, em questão emocional, frustrações, decepções, muita coisa acontece na vida, na família, tá? Em geral. Jesus disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. Então, qual a perspectiva, né? E o que acontece? Às vezes, né, situações adversas e contraditórias nos levam a fazer uma leitura errada da nossa vida, pois tendemos a olhar para apenas um lado da história. Às vezes nós olhamos só para um lado e não pontuamos. Por isso que quando acontece uma situação, ou seja, casal, seja familiar, nós cristãos, na hora de pontuar, temos que ter muito cuidado, tem que pedir muito discernimento, muita cautela para poder pontuar, porque às vezes nós só conhecemos um lado da história e o outro lado. E aí podemos fazer julgamento e juízo de causa errado. Porque por mais que a gente possa ter experiência, nós nunca dominamos o juízo verdadeiro. O juízo verdadeiro é de Deus, ele vem de Dede Então, qual perspectiva nós estamos olhando? Você está olhando hoje? Fazer uma reflexão aí. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha trajetória dos últimos 10 anos? O que aconteceu? Eu fiz essa análise hoje, agora na parte da tarde eu estava fazendo uma análise. O que melhorou, o que precisa ser melhorado. Asaf, ele olhou só um ponto, só um lado. Por que aquele pessoal com soberba, violentos, glutões, fantasiosos, maliciosos no falar, irreverentes e difamadores? Por que tudo dava certo para eles e ele ali ordenado, dentro da levita, dentro da casa de Deus, tocando, orando, participando, e a coisa não estava caminhando? E ele pergunta. Eu senti inveja do arrogante, mas aí tem resposta mais na frente. Então, Asaf, isso aqui eu tive que escrever também. Asaf, ele oscilava a idade dele entre 60 e 70 anos, quando escreveu esse salmo. E ele relata, né, esse conflito, esse dilema, olhando a partir de um único ângulo, né, somente um lado da história. E nós precisamos, nós igreja, pastor, diácono, presbítero, missionária, membro, toda a igreja em si, todo o corpo da igreja, nós precisamos ver as coisas mais da perspectiva de Deus, da forma que nós temos da ordenança bíblica. Isso não é ser puritano, isso não é querer ser santíssimo não, é porque nos resguarda, nos vai dar propriedade certa, ter cautela. Tem coisa que você vai poder responder para a pessoa na hora, né? Tem muitas situações que já chegou no pastor presidente, que ele não pode, calma aí, vamos esperar, espera primeiro, tem que ter um tempo. Por que você vai colocar o seu sentimento, ele pontuar uma pessoa? Às vezes você vai, em vez de salvar a pessoa, vai acabar de pegar a pessoa, né, empurrar ela mais para baixo. Então isso é importante. Qual o seu dilema? Qual que é o seu? Eu olhei, qual que é o meu dilema? Qual que está sendo o meu dilema agora, que eu estou passando desse ano? Do que eu passei o ano passado, o ano retrasado. Qual o dilema meu? Porque o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Às vezes você vê isso, é contemporâneo para hoje, tanto para Abacuque lá naquela época, Asaf, e é contemporâneo para nós hoje. Nós trabalhando, porque o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Por quê?
Porque as coisas boas acontecem com pessoas más. É de pasmar isso aqui, é ou não é? É de a inquietação. É ou não é, pastor Machado? Olha só, duas perguntas muito intrigantes aqui para nós. Ó. Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Porque as coisas boas acontecem com pessoas más. Por quê? Por quê? Né? Aí, e coisas más acontecem com pessoas boas. Hoje, olha só, Deus quebrou, permite, é Deus que permite, tudo é Deus que permite. Não tem uma família que pode falar que não tem um problema. Não tem. Dá análise na sua família. Não tem uma família, sequer. Não tem uma. Se não aconteceu, espera. Pastor, você está profetizando que vai acontecer. Não, é porque é luta. Tem uma frase que é assim, irmãos, ó. Prefira as lágrimas de ter perdido do que a vergonha de não ter lutado. Nós não tem jeito, nós temos que lutar mesmo. Não tem jeito, é luta. É uma luta interior. Vontade de fazer aquilo, aquilo outro. Você está reparando que o tempo está correndo rápido, o relógio de Deus está, ó. Está ou não está? O relógio de Deus está assim, ó. E aí, o que nós precisamos pontuar? Eu conversei com um pastor nessa conferência, lá na hora que terminou. Isso, inclusive, eu até falei com o pastor Wagner. Tem coisas que nós precisamos. Mas você vai ficar aí parado, igual água de poço, né, ali quieto. Não, não é isso não. Não adianta ficar imaginando muita coisa mais não. É sério. A gente tem que começar a compreender, a contentar com o que Deus tem permitido a gente adquirir. E vamos levando paulatinamente. Por quê? O mundo está numa avalanche de virar volta para baixo e para cima. Olha, essas plataformas que estão vindo aí dessas criptomoedas, essa inteligência artificial, viu aí que esse Elon Musk teve aqui no Brasil, né, com o Bolsonaro, para poder abrir uma rede de internet aí para o agronegócio. Lá no agronegócio está vindo aquelas colhedeiras, que ela é quase da largura dessa quadra aqui, tira de serviço de 15 homens. E nem vai o piloto lá, tudo lá monitoreado dentro de uma gabine. Vai lá, planta o milho, colhe o milho, já deixa o grão para lá separado. A inteligência artificial, eu conversando com um colega, esses cidadãos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, o tio Bill Gates, o cara lá do YouTube, eu não lembro o nome dele, esse pessoal com essa plataforma, ela vai desbancar os banqueiros, vai desbancar o governo, porque é uma plataforma para poder caminhar para o anticristo, porque o anticristo já está permeado já no meio, tá? Já está aí, é bíblico, está falando, não estou com achismo aqui não, irmãos, é uma realidade. Poder econômico. Exatamente, olha só, vai vir a lição aí, vai falar das bestas. O que é a besta lá do capítulo 13? Uma vez nós discorremos aqui com os irmãos, né, pouca coisa, agora a EBD de domingo vai falar, o que é a besta? A besta é o poder, econômico, político e religioso. Essa é a besta, é o sistema que vai estar, essa plataforma que está aí. Esses caras estão desbancando os bancos. Presta atenção, de que forma? A sua agência lá do seu banco, que você ia, Celestina, quantos caixas tem lá? Não sei qual banco você tem uma conta, eu tenho certeza. Quantos caixas? Você vai lá no caixa, conversar com o caixa hoje? A pessoa no caixa? Tudo automatizado, sim ou não? É ou não é? Não é, pastor Joel? Eu, por exemplo, desde 86, minha conta no Bradesco, a mesma... Vai tudo embora. Eu não tenho. Está vazio. Então está desbancando o banco, porque aí está indo para uma criptomoeda, uma moeda virtual, tá? Aí de repente nós vamos ver esse dinheiro de papel. E pastor, por que você está falando? Isso aqui, ó, que está acontecendo. As pessoas más, né? Porque coisas boas acontecem com pessoas más. Porque esse povo, irmão, o mundo deles é umbigo, tá? Eu, versus eu, mais eu, cubo, quadrado, báscara, e aí vai fazendo aquelas contas aritméticas, vai embora. Cifras aí, né? Sim, Celestina. Irmãos, o Brasil, exatamente, Celestino, muito bem, o Brasil é um celeiro, tá? Chegou em 56 navios, está chegando, né? De fertilizantes, né?
Então, aí você vê, por que está aqui essa pergunta? E Asaf, naquela ocasião, estava vendo isso. Olha só, as coisas más acontecem com pessoas, e coisas más acontecem com pessoas boas. Quanta coisa que você faz, mas é impossível, por que tem permitido? Pessoa assim, acontece isso. Às vezes não acontece com a própria pessoa, mas acontece na família. Fim de época, irmãos. Aflição. Nós colocamos aqui terça-feira passada, não sei se o Eliabe tem ele ainda, se puder achar, coloque aí, hoje tem mais gente aqui, Eliabe. Ajuda aí o chinês lá, o Watmani, vai colocar aí, lembra aí, está com ele aí ainda ou não? Se tiver fácil, coloque ele aí, ó. Está aí, ó, para você ler, ó. Isso, olha lá, olha aí. Sobretudo, não, acima de tudo aí, ó, de tudo acontecido, sobretudo, no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes, olha só, nós, sirvam ao Senhor, fazendo estar o quê? Angustiados. Quantas pessoas que você conhece estão angustiadas? Perdeu, não consegue mais. Nós precisamos do quê? Refletir o quê? Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Nós temos essa esperança, a igreja tem. Então olha só, por que homens santos, pode deixar isso aí, por que homens santos, como Jeremias, João Batista, Estevão, apóstolo Paulo e por aí vai, foram martirizados? Por quê? Porque os porquês. Enquanto homens ímpios, como lá na época, Herodes, Nero, governavam lá, tranquilo. Você está vendo isso aí, ó. Quantas pessoas já foram mortas pelo comunismo no mundo afora, irmãos? Quantas pessoas já sofreram com isso? Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo. Quantos ídolos tem na televisão que escarnecem de Deus e cheio de riqueza? A quem foi dado o poder desse século? A quem foi dado? Foi entrega na mão de quem? Satanás, o diabo. Deus deu ao homem, entregou ao homem, Adão, e ele pegou ele, mas a esposa entregou, não. Transferiu, né? Transferiu para Satanás. E aqueles que são fiéis e Deus... O mundo jaz no maligno. Exatamente. E aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades. Asaf estava nessa situação. 3 coisas Asaf invejou dos ímpios ali. Eu coloquei as características, mas 3 coisas. Ele invejou, olha, coloca o versículo 4 aí, coloca lá, por favor, no capítulo 1 do Salmo 73. O versículo 4, o que diz aí? Eles não têm problemas. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e santo. Até a saúde deles. Até na saúde. Asaf ficou pasma. Até a saúde deles. Asaf ficou pasma. São 3 coisas. Asaf invejou dos ímpios. Saúde, nesse versículo 4. Versículo 5 agora. Vou ler para o versículo 5. Eles não tinham fardo no trabalho deles. Olha aí o que diz o versículo 5 aí. Não passam pelas tribulações. Tem isso hoje? Não tem aquela frase aí que nós falamos, dinheiro chama dinheiro? Água copa o mar? É verdade. Está aqui nesse versículo. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso que Asaf ficou perplexo. A inquietação nele. E isso, por que nós estamos discorrendo isso aqui? Porque é muita inquietação, até às vezes, no povo de Deus. E aí nós temos que fazer aquele exercício da fé. Pastor, mas é tão fácil para o senhor falar, mas não é dessa forma, não é mesmo? Não, é difícil mesmo, irmãos. Exercitar a fé em Deus, confiar em Deus. Por isso que nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Se eu não alimentar da palavra de Deus, eu não dou conta. O outro vai me contrariar, eu não conheço a palavra de Deus, eu falo, não, tem que descansar em Deus. Ou eu confio ou não confio em Deus. As promessas de Deus não vai falhar nunca. Então ele tinha essa inquietação nele aí. A saúde dele, dos ímpios, o fardo que eles não tinham, eles não passavam por tribulações,
E o último aí, ó, a vida deles é um sucesso. O versículo 12 é a parte B. Vê aí o versículo 12. Os ímpios são assim, né? Ó, sempre seguros, a parte B. Sempre seguros, aumentam suas riquezas. A vida deles é um sucesso. Então, Asaf, 3 itens que Asaf pasmou aí e deixou inquietação na vida dele. Os ímpios mantinham a saúde, parece que não acontecia nada com eles. Eles não passavam por tribulação, o trabalho deles não tinha fardo nenhum. E a vida deles era um sucesso, sempre. Então, Asaf ficou indignado, porque que Deus desse povo é mais forte que o meu Deus? Não existe, às vezes, essas inquietações, já aconteceu na sua vida? Você já passou por isso? E outra questão, muito bem, Celeste, e não valorizamos. Tem muita gente que não está valorizando. Por quê? Não olha, não lê. Nós temos que ler, fazer o uso diário da palavra de Deus. E esse exercício aqui, irmãos, de estarmos aqui, é um exercício de fé. Sabia disso? Cada vez que nós estamos vindo aqui, Quem foi que Jesus falou? Muitos chamados e poucos escolhidos. São muitos chamados. Hoje nós Mas quem estamos... vai para o céu? Só os Contar escolhidos. no dedo. Só os escolhidos. É porque é fim de linha, né? O Evangelho está registrando tudo isso aí para nós. A apostasia tem feito o quê? Tomado conta, sim ou não? Sim ou não? Tem tomado conta. O Covid, vamos pôr uma palavra de convite. Porque o mundo está convidando o povo lá. Covid. É convite. É mesmo. Porque Então, o povo está convidando, o mundo está convidando o povo aí. pura verdade. Então, essas 7 características dos ímpios, né? Soberbos, violentos, glutões, fantasiosos. Nós lemos. Aí vamos falar no versículo 8. Coloca no versículo 8 aí. Maliciosos no falar. O que é isso? Roda de amigos falam. O mundo lá fora, aí vem lá o Salmo 1, né? O Salmo 1 nos alerta, nos dá o antídoto disso aí, ó. Bem-aventurados que não se sentam na roda dos... Porque o mundo lá fora é conturbado, não está nem aí, não. A firmeza deles está no dinheiro, está no oba-oba, está na glutonaria, está na violência, está na fantasia deles, né? Então, olha só, maliciosos no falar, versículo 8, ó. Zombam e falam com malícia. Malícia. Com arrogância fazem o quê? Ameaças. Por isso que Asaf ficou perplexo, pastor Joel. E outra coisa aí, já para terminar, nós falamos soberbos, violentos, glutões, fantasiosos, maliciosos, agora nós falamos, 5, né? 6, irreverentes, versículo 9, pessoas se enriquecem falando aberrações contra os céus. Quantas pessoas aí, e até se dizem, né, se passam por meios de evangélicos, e só o dinheiro tripudia, e eles fazem aberrações contra Deus. De que forma? Leva o evangelho como negócio. Faz do evangelho um negócio. Você conhece isso aí ou não? Nós estamos vendo? Sim ou não? Estamos vendo, olha lá. Desandam a falar contra os céus. Tudo que nós, às vezes, zombar aqui, fizer contra Deus, está contra os céus. E sua língua percorre o quê? A terra. A sua língua percorre a terra. O último aí, dentro desse mesmo versículo. Difamadores falam com orgulho dos seus casos amorosos, falam do que viram e não viram. Então, é a parte B, ó. E sua língua percorre a terra. Tudo dentro desse versículo. Os dois aí, reverentes e difamadores. Tudo dentro desse último versículo. E eu quero voltar no 3, para encerrar com os irmãos, que o tempo já é nosso amigo. E olha só, esse versículo 3, volta lá, uma ilustração aqui de Ubirajara, um comentário Ubirajara Crespo. O versículo 3. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu invejava os arrogantes. O que atrai os jovens para a vida ímpia é a falsa pompa, sensível ostentação. Mas não é só jovem, não, tem muita gente que
é sensível à ostentação. Quanta ostentação nós não vemos por aí? É ou não é? Sensível à ostentação. Pois o que os ímpios possuem é como a palha, facilmente o vento leva. Com pouca força se queima. O jovem deve observar todo o contexto da vida dos ímpios e não apenas a opulência, né? O poderio, né? O status temporário que usufrui. Ok. E aí, Aí nós podemos comparar hoje aí a evolução que está, o mundo, a velocidade que está. Tem pessoas que não dá conta de comprar 1 quilo de feijão, mas tem um celular de R$ 5.000. não, e bebida, né? Essas distribuidoras, você passa ali, os caras tudo aí, às vezes não tem o dinheiro para pagar o gás, nem nada, mas gasta tudo lá. É um mundo conturbado, um mundo todo, né? E aí, ó, lá no versículo 23, versículo 21, aliás. Não, versículo 20, aí nós já fecha, tá? Versículo 20. Vamos ler aí, irmão? Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Próximo versículo. Olha a resposta de Deus. Quando o meu coração estava amargurado, vamos lá. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava. Próximo. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como animal perante de ti. Irracional, né? Todavia, estou... Olha o exercício da fé, irmãos. Olha o exercício da fé, uma pausa aí. Olha o exercício da fé. Vamos lá? Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. A destra de Deus é o poder de Deus. A destra de Deus. Quando o Salmo 91 fala para nós, 1000 cairão ao teu lado, cairão na tua frente, cairão atrás, cairão por cima, por baixo, de lado, cairão 1000. E 10.000, a tua direita é a destra. 10.000 é porque é Deus, a destra de Deus, é o poderio de Deus, é a proteção de Deus. Os problemas da vida, é os problemas da vida. Próximo versículo aí. Tu me guias, vamos lá? Tu me guias com teu conselho, depois me recebe com honra. Isso é um ministério de recepção, viu? Recepção na igreja. E nós vamos ser recebidos lá no céu. Recebe com honra. Próximo versículo. Aí esse eu gosto desse versículo, viu, irmãos? Esse aí na oração nossa, a quem nós temos no céu, a quem é endereçado, pastor Abs, a sua petição, o seu sonho, a sua vontade, a sua vida diária, a sua proteção, o seu guarda fiel, a quem é endereçado, a quem é. Quando você falou domingo aqui da sua família, você ora pela sua família, pela sua filha, pela sua esposa, aí estende o lado maternal, o lado paternal, né, a família em todo. Nós oramos, eu sei que todo mundo aqui ora pela família. Então, olha só, vamos lá? Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Pensai nas coisas que vêm do alto. É isso para nós. Tem mais aí, mas Deus abençoe os irmãos, né? Quinta-feira nós estaremos aqui, né, pastor Joel? A resposta. Quantas respostas você já teve de Deus? Muitas, né? E quantas ainda vai obter, né? Amém? Devolvo aqui, quem estava aqui na direção, pastor Abson. Vamos louvar a Deus, né, com as ofertas e vamos para o encerramento. Amanhã, pela parte da manhã, oração das 8 às 9, pastor Machado, irmão Nilda, né? Estaremos aqui. Essa sexta-feira vai ter oração, viu? Nós podíamos deixar designada aqui essa oração de sexta-feira. Zé de Souza, você pode vir na oração na sexta? Pode estar aqui. Pastor Machado, eu sei que vai estar, né? Porque provavelmente eu não devo estar. Pastor Wagner, tem possibilidade de estar aqui? Mais Moraes. As irmãs aí, a gente vai pontuar no grupo, vai estar orando. Eu sei que meu pai e minha mãe, para não vir só se não tiver jeito, né? Eu sei que vem. E tem a possibilidade de eu não vir. Aí os irmãos, demais irmãos, né? Oração é a chave da vitória para nós sabemos isso já, né? Amém? Deus abençoe.
505, primeira estrofe e coro. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são banquetes de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Pode. Obrigado, pastor Walter. Então, reforçando aqui que amanhã tem oração, 9 da manhã, e das 8 às 9, com o pastor Machado e a irmã Nilda. E a oração, então, o culto na quinta-feira e a oração nossa na sexta-feira. Se Deus quiser, nós estaremos aí também ajudando, se Deus quiser. Agradeço a todos os irmãos, vamos de pé orar, finalizar então o culto, que o Senhor nos deu essa palavra abençoadíssima. Vamos orar pelos nossos irmãos, os que estão enfermos, lembrar sempre que possível. Deus amado, muito obrigado por essa palavra, por este culto que foi uma bênção aqui nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar e fortalecer essa palavra nos nossos corações. E que nós possamos, Pai, voltar mais vezes, Pai, sedentos desse aprendizado, sedentos dessa palavra. E que possamos também, Pai, multiplicar este ensino, Pai. Que possamos testemunhar, que possamos também, Senhor, crescer na graça, no conhecimento, mais e mais. Muito obrigado por cada um que esteve presente. Visita nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão com dificuldades. E nos dê sabedoria, Pai, para orar, para amar e nos ensina a nos preocupar com o nosso próximo. Sê conosco nessa noite. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.